Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre carregamentos distribuídos, porque até agora, lá no método das sessões, a gente só mexeu com carregamentos concentrados, né? Então agora a gente vai brincar um pouquinho com carregamentos distribuídos. Então, bora para nossa lousinha. Bom, pessoal, então vamos começar desenhando a nossa viga aqui de novo. E aí aqui na nossa viga, a gente vai poder ter alguns tipos de carregamentos distribuídos. Na verdade, a gente pode ter o carregamento distribuído da forma que a gente bem entender, né? Da forma que for mais útil aí para representar o seu problema. Aqui nessa disciplina, a gente vai ver alguns carregamentos distribuídos. Lógico, eles podem ter uma forma de uma função matemática qualquer. Para nós, eles vão ter algumas formas padrão. Então, por exemplo, eu posso ter um carregamento distribuído que seja algo assim, ó, que seja uma retinha, né? Então ele é um carregamento distribuído constante. Eu posso ter um carregamento distribuído que seja triangular, né? Então ele vai ter mais ou menos essa cara aqui assim, ó. E eu posso ter carregamentos distribuídos aqui que sejam uma combinação desses dois. Então, algo como se fosse um carregamento trapezoidal, assim. Ó. Os nossos carregamentos, não vou dizer possíveis, mas os carregamentos mais usuais aí, né? Como que a gente vai trabalhar com esses carregamentos aqui, ó? A gente vai trabalhar de duas formas. A primeira delas é o que eu quero mostrar para vocês hoje, que é a forma de você transformar o seu carregamento em um esforço concentrado localizado em algum lugar aí da sua viga, tá? Por que a gente faria isso? A gente faria isso porque isso é muito útil, por exemplo, para a gente poder calcular as reações da nossa viga e também é útil para a gente poder calcular os esforços gerados por um carregamento distribuído quando a seção não está dentro do carregamento distribuído. Por quê? Porque quando a gente tem carregamentos distribuídos assim, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai fazer seções quando muda alguma coisa no carregamento? Se eu tivesse uma viga dessa daqui, ó, quantas seções eu teria que trabalhar? Eu teria que trabalhar com uma seção aqui antes de começar o primeiro carregamento, uma seção dentro do primeiro carregamento, uma seção depois que termina esse carregamento, uma seção dentro do segundo carregamento, uma seção depois que termina esse carregamento e uma seção dentro do terceiro carregamento, imaginando que esse carregamento aqui termina quando termina a viga. Então olha só quantas seções eu teria. E o que é importante? Nessas seções aqui que estão fora dos carregamentos, você pode optar por utilizar esse carregamento como uma carga concentrada em um local específico que a gente já vai ver como calcula esse local. Isso facilita muito as contas, porque fazer conta com carga concentrada é muito mais fácil do que fazer conta com carregamento distribuído. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por exemplo, se eu estou nessa seção aqui, ó, que está dentro do segundo carregamento, os outros carregamentos que estão fora dessa seção aqui, ou os outros carregamentos que essa seção não está dentro deles, podem ser representados como carregamentos concentrados, que a conta dá exatamente igual. Eu só não posso considerar o carregamento concentrado, e repito, eu só não posso substituir o meu carregamento distribuído por um carregamento concentrado quando a seção que eu calculo estiver dentro do carregamento. Quando a seção que eu estou calculando estiver dentro do carregamento, eu não posso substituir esse carregamento, cuja seção está dentro dele, por um carregamento concentrado equivalente, porque aí a conta dá totalmente errada, tá? A gente vai explorar isso nos exercícios, mas eu quero deixar claro desde já. Então, vou apagar essas seções aqui, ó, e agora
eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os carregamentos e sobre como a gente calcula o lugar onde a gente vai pôr esse carregamento. Para fazer isso, eu vou colocar sempre o carregamento colado no meu eixo Y. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque aí a gente vai ter uma referência a partir do começo do carregamento, qual deve ser o local que eu coloco o meu esforço equivalente. Tá bom? Então, todos os carregamentos a gente vai colar ali no meu eixo Y para analisar. O primeiro que eu vou fazer aqui é o carregamento constante aqui, uma carga uniforme aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o meu eixo Y para cima. Eu sei que o eixo Y da viga está para baixo, mas isso não vai influenciar nos meus cálculos, tá? Então, vou colocar esse eixo Y para cima, o eixo X para cá. E eu vou colocar esse carregamento distribuído aqui. Então, vamos lá. Pronto, aqui está o meu carregamento distribuído. O tamanho desse carregamento aqui, eu vou chamar de F, que seria o tamanho dele, né? Na verdade é uma força distribuída, mas não tem problema. E a largura dele aqui, a largura do setor sobre o qual ele atua na viga, que é esta medida aqui, eu vou chamar de A. Beleza. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer duas contas simples, pessoal, muito simples. A primeira conta que eu vou fazer é o carregamento total. O carregamento total, que é a minha força equivalente, que eu vou chamar de F barra, ela vai ser a integral, neste trecho aqui, de 0 até A, de F dx. Bom, F é constante, sai para fora, integral de dx é x, calculado em A é A, menos calculado em 0, 0. Isso daqui dá F que multiplica A. Essa é a minha força equivalente. Lembra no vídeo anterior lá que eu falei, quando eu estava deduzindo a equação constitutiva, que o carregamento equivalente era dado pelo carregamento que multiplica a largura do carregamento? Cá está, fizemos a integralzinha aqui. Agora, eu sei que este carregamento aqui vai ser substituído por uma força equivalente F barra, concentrada. Aqui está F barra. A minha questão é onde que eu coloco esse F barra. Então, esse F barra aqui, ele está a uma distância x barra da minha origem aqui do sistema de coordenadas, que é o O. E eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o momento gerado por essa força, por esse carregamento distribuído F, o momento gerado em torno de O por essa força concentrada F barra, e esse momento tem que ser igual. Né? Esses momentos têm que ser iguais. É isso que vai me dar esse x barra. O momento gerado pela força F barra, né, ele vai ser, vamos adotar o momento positivo nesse sentido aqui, ó, só para facilitar as contas. Ele vai ser F que multiplica o braço x, F barra x. Isso aqui vai ser igual ao momento gerado por cada uma dessas forcinhas integrantes desse carregamento distribuído. Imagina o seguinte, ó, esse carregamento distribuído aqui, ele tem um monte de forcinha de valor Fzinho, e cada uma dessas forcinhas tem um braço x aqui, ó. Então eu tenho Fzinho x1, Fzinho x2, Fzinho x3 e assim por diante. Como que eu calculo o momento desse carregamento aqui todo em relação ao ponto O? Bom, eu vou ter aqui essa força F, e na posição X, o braço dessa força F será dado por x, que é exatamente a distância entre a força F e o ponto O em qualquer ponto aqui, ó. Então isso daqui é uma forcinha, é uma das forcinhas que está aqui dentro, eu preciso somar todas elas desde o ponto 0 até o ponto A. Então eu vou integrar de 0 até A dx, e este aqui vai ser o momento gerado por esse carregamento distribuído. Essa integral de f que multiplica x dx, olha só, f é constante, sai para fora da integral, eu vou ter x ao quadrado sobre 2. Esse x aqui é x barra.
eu vou ter x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2 calculado em A é A ao quadrado sobre 2. Em zero é zero. Então, isso daqui vai me dar f que multiplica A ao quadrado sobre 2. Isso daqui é igual a f barra x barra. Então, isso aqui é igual a f barra, que é fa, que multiplica x barra. Tem uns cancelamentos aqui para fazer. Então, o f cancela com o f, o a cancela com o quadrado aqui. E, finalmente, a gente tem o resultado de que x barra vale a sobre 2. Era até intuitivo, né? Se eu quiser substituir isso aqui por uma força equivalente, a gente entende que essa força equivalente realmente estaria atuando no meio dessa carga aqui, porque ela é uniforme, né? Então, estaria aqui no centro. Beleza. Essa continha que a gente fez aqui, ó, ela, na verdade, ela é uma conta matematicamente conhecida, né? Essa conta aqui que a gente fez, que eu vou repetir aqui, ó, x barra é igual a integral de 0 até a de f vezes x dx, e esse f aqui não precisa ser nem constante, dividido por f barra, que é integral de f de 0 até a também de f dx. Isso aqui tem um nome na matemática. Isso daqui se chama centroide de área. E se você consegue montar uma figura só descrevendo essa parte de cima como uma função, assim você sempre calcula o centroide de área dessa figura. Então, a gente já fez essa conta aqui para a carga retangular aqui, para a carga uniforme. Você já viu quanto que deu. E eu posso colocar os resultados aqui, porque a conta é exatamente a mesma. Eu posso colocar os resultados aqui, tanto de f barra quanto de x barra, para a carga triangular e para essa carga trapezoidal aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu tiver uma carga triangular, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, algo assim, ó. Essa carga, como ela é triangular, ela sempre vai começar aqui em zero. Ela vai terminar aqui no valor de força que eu vou chamar de F, que é a força final aqui. E o tamanho dessa carga aqui, a largura dela vai ser A. Se eu tiver uma carga desse jeito aqui, ó, a minha força equivalente vai estar aqui, ó, F barra. A uma distância aqui, x barra do começo do carregamento. F barra vai valer A que multiplica FF sobre 2, que é a área do triângulo, e x barra vale 2A sobre 3. Olha só que bonitinho. Uma outra muito importante que vem junto é a carga trapezoidal. Porque se esse triângulo aqui tiver invertido, por exemplo, e eu fizer um corte aqui, dependendo do lado da viga que eu for analisar, de um lado eu vou ter um trapézio aqui, né? Eu não vou ter um triângulo. Então eu preciso conhecer também as propriedades da carga trapezoidal. Então a carga trapezoidal a gente vai representar ela assim, ó. Ela começa com uma altura que eu vou chamar de FI, ela termina com uma altura que eu vou chamar de FF, ela tem uma largura que é a A, e aqui eu vou ter o esforço equivalente, F barra, a uma distância x barra do começo da carga. A gente vai ter aqui, ó, F barra igual a
FI mais FF, que multiplica A sobre 2, que de novo, a área aqui da minha figura. E o x barra, ele tem uma expressão um pouquinho mais complicada. Ele vale A, que multiplica 2FF mais FI, dividido por 3, que multiplica FF mais FI. E essa formulinha aqui é extremamente interessante, porque repara que a carga trapezoidal, se o FI for igual ao FF, ela tem que virar essa carga uniforme aqui, ó. E olha só o que acontece, se FI for igual a FF, eu vou ter 3FF aqui em cima e 3 que multiplica 2FF aqui embaixo. Então 3 sobre 6 vai dar meio, vai cancelar o FF e eu vou ter A sobre 2 aqui, ó. Então vai dar esse A sobre 2. Agora repara que se o FI for 0, eu vou ter a carga triangular. Então se o FI for 0 aqui, eu vou ter A que multiplica 2FF dividido por 3FF. Então eu vou cancelar o FF, eu vou ter 2A sobre 3, que é exatamente a fórmula da carga triangular. Então repara que essa fórmula aqui, ela é um caso genérico dessas duas aqui, que seriam casos específicos dela, né? Então achei muito legal essa formulinha aqui, porque ela engloba essas duas aqui. Lógico que para carga triangular e para carga uniforme, a gente não precisa do valor da força para calcular o centroide de área, né? Porque a gente tem restrições. Aqui é sempre a mesma força e aqui ela sempre começa em 0, né? Então, só isso aqui já garante que eu vou ter sempre o centroide de área lá em 2A sobre 3. Já na carga trapezoidal aqui, não tem muito jeito, porque dependendo da inclinação dessa reta aqui, eu vou ter o centroide de área num lugar diferente. Então eu preciso dos valores aqui inicial e final aqui dessa carga para poder calcular a posição do meu centroide de área. Beleza, pessoal? Então nesse vídeo rapidinho aqui eu quis só mostrar para vocês como que a gente pega um carregamento distribuído e transforma esse carregamento num carregamento concentrado equivalente para poder resolver os nossos problemas de vigas. Nos próximos vídeos a gente vai aplicar esses conhecimentos e aplicar o método das seções em problemas com carregamento distribuído. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um forte abraço e até o próximo vídeo.